Oi, tudo bem? Aqui é a Guadalupe Veterinária e hoje eu venho falar sobre vacinação de cães e gatos. Sempre tem várias dúvidas quanto a esse assunto, então eu vou tentar esclarecer tudo que eu puder sobre as doenças que protegem, quais as vacinas existem e que estão disponíveis no mercado para a gente poder escolher e fazer nos nossos animais. Então vamos começar com a raiva. A vacina contra a raiva, ela protege contra um vírus que é altamente contagioso e altamente mortal. Quem se contamina não sobrevive, tanto cães quanto gatos, humanos e algumas outras espécies. A transmissão da raiva acontece pela saliva, tanto de cães quanto morcegos contaminados. O vírus, ele vai para o sistema nervoso central, para o cérebro, e traz alteração de comportamento. A raiva estava extinta no Brasil há 38 anos. Recentemente teve uma pessoa no sul morreu por conta dessa contaminação. A vacinação contra a raiva pode ser feita a partir dos 3 meses de vida, na marca que eu uso. Tem outras vacinas de outras marcas que pedem a partir de 4 meses, então cada veterinário sabe a partir de qual idade que esse animal deve ser vacinado com a vacina que ele usa. A campanha de vacinação que todo mundo conhece, essa campanha de vacinação de rua, ela promove. Por causa dessa doença é que existe a campanha de vacinação feita pelos municípios, que vocês sabem que tem a campanha perto de agosto, de setembro, em cada cidade. Ela é promovida pelo Brasil para evitar que as pessoas agora se contaminem contra a raiva, para manter a raiva extinta. Então é necessário que seja vacinado cães e gatos, ou no veterinário ou na campanha. O grande problema é que as pessoas acham que a vacina contra a raiva de campanha é a vacina que o animal precisa tomar, mas na verdade a vacina contra a raiva é para prevenir a raiva humana e não as outras doenças dos cães e gatos. Então, todo animalzinho precisa tomar a vacina de raiva pela campanha ou pelo veterinário, mas principalmente ele precisa ir ao veterinário tomar as vacinas que previnem contra as doenças da espécie, dos cães e dos gatos. Muito paciente meu chega aqui na clínica e eu questiono se ele é vacinado e o tutor fala pra mim, todo ano eu levo na campanha, faço vacina na campanha todo ano. Aí eu pergunto, tá, e a vacina de veterinário? Tá em ordem? E eles falam, vacina de veterinário? Eu não sabia que tinha. Então, assim, esse é um vídeo para esclarecimento, para todos poderem entender e ter orientação sobre as vacinas que devem ser feitas nos cães e gatos, tá? Então vamos começar nos cães. A vacina mais importante para a saúde deles é a vacina polivalente, que é a chamada V8 ou V10. Ela protege contra algumas doenças, algumas são conhecidas. Sinomose, que é aquela doença que descadera, que as pessoas chamam que o bicho paralisa, ele para de andar, ele tem dificuldade de locomoção. Tem a parvovirose, que é aquela doença que dá diarreia com sangue, principalmente em filhotes, todo mundo se assusta bastante. A leptospirose, que é aquela doença transmitida pelos ratos, mas não só por eles, não só rato transmite lepto. A hepatite viral canina, menos difundida, menos falada, também menos diagnosticada, e a parainfluenza, que é um tipo de gripe leve. Algumas vacinas polivalentes, não a que eu uso, mas algumas marcas ainda trazem junto a coronavirose, que é uma parente da parvovirose. A pior das doenças dentre todas essas, eu creio que seja a sinomose. A sinomose é uma doença que acomete qualquer idade de animal, então não é só filhotinho, não é só bebê, e é uma doença que ela traz diversos danos ao bichinho. Geralmente o cão, quando pega sinomose, ele tem algumas fases. Não necessariamente todos os cães têm todas as fases, mas a doença geralmente migra para o sistema nervoso central no final da história e traz danos de locomoção, convulsão, ataxia, que é quando tenta andar, para de andar, não consegue, uma paralisia das partes de trás, das pernas de trás, depois paralisa a frente também, paralisa músculos respiratórios e aí o animal morre por não conseguir respirar. Antes disso, antes de chegar nessa parte tão grave, a sinomose ela começa principalmente por secreções nos olhos e no nariz. É uma infecção respiratória mais grave do que o usual. Geralmente essa infecção respiratória evolui para pneumonia, em alguns casos. O animal começa a ter sintomas gastrointestinais também. Então ele tem diarreia, tem vômito, febre, fica apático, triste. Então a sinomose é essa doença devastadora. Alguns cães se curam da sinomose, mas a grande maioria não. Infelizmente a gente perde bastante bichinhos com sinomose. A forma de prevenir essa doença, a única forma
realmente é a vacinação. Agora vamos falar sobre a parvovirose. A parvovirose é um vírus que acomete principalmente o sistema gastrointestinal. Então o animal tem sintomas: vômito, diarreia, muita febre, ele fica jogado, prostrado, e diferente da sinomose, que às vezes demora um certo tempo para chegar no sistema nervoso, para evoluir a doença, a parvovirose é muito rápida. Geralmente de um dia começa a ficar ruim, mas em 3 a 4 dias ele até morre. A parvovirose é gravíssima, uma doença altamente contagiosa, e os cães se contaminam por fezes de outros animais contaminados. Tem a leptospirose, que é a doença transmitida por rato, pelo xixi do rato. Mas não só, né? A leptospirose, não necessariamente o animal precisa estar numa casa que tem rato para se contaminar, porque ele anda na rua, e aí se o rato passou pela rua e fez xixi com a doença, com a bactéria, né, a lepto, ele se contamina por passeio na rua. Geralmente a leptospirose é uma doença chatinha de diagnóstico. Os sintomas da lepto são inespecíficos, então tem vômito, tem diarreia, tem mal-estar, tem diarreia com sangue, o animal fica prostrado, triste, ele para de andar às vezes, ele tem convulsões às vezes, alguns ficam ictéricos, amarelos, por causa do acometimento no fígado, outros têm danos nos rins. Então depende a fase da doença e depende a cepa da lepto, os sintomas são diferentes. A leptospirose tem vários tipos, várias bactérias, elas têm sobrenome, né? Leptospira icter hemorragica, que é a mais grave de todas, a morte é rápida e bem triste. A Leptospira canícola, a Leptospira griptifosa, pomona, muitos sorovares, muitos subtipos de lepto, e cada uma traz um sintoma diferente. As mais brandas, as leptos mais brandas, a gente consegue a cura com bastante dificuldade, internação, gasta dinheiro, o animal fica bem ruim e às vezes ele leva sequelas disso pelo resto da vida. A hepatite viral canina é uma doença séria também, ela é transmitida pela saliva, pelas fezes do cão contaminado. O nome dela é hepatite, mas ela não pega só o fígado, ela também pega pulmões, pega rins, e é uma doença chata também, porque ela traz apatia, tristeza, o animal para de comer, ele fica com dores abdominais, ele tem febre, e também é inespecíficos os sintomas, então a gente precisa sempre estar de olho nela, tá? Ela também é bem grave e pode ser fatal. E sobre o diagnóstico dessas doenças? Geralmente o diagnóstico é presuntivo, a gente vê os sintomas e o que mais se assemelha àquele caso, a gente vai mais para um lado do que para o outro, porque todas as doenças são meio parecidas, quase todas dão vômito, quase todas dão diarreia, quase todas trazem o mesmo mal-estar, mas tem coisas que a gente vê no animal, tem sintomas específicos que nos levam a crer mais para um lado do que para o outro, mais para uma doença do que para outra. Quando a gente suspeita de alguma dessas doenças, a gente tem para algumas delas um teste rápido que a gente faz na clínica, o diagnóstico é de 5 a 10 minutos, é como se fosse um teste de gravidez. O teste da sinomose, por exemplo, é feito com saliva, o teste de parvovirose com fezes, e a gente tem ali na frente do tutor mesmo a resposta já para a doença que a gente está imaginando, se ele é positivo ou não, mesmo antes dos exames de sangue ficarem prontos e tudo mais. Todas as doenças têm sorologia para serem feitas também no laboratório, mas a sorologia demora um pouco mais, demora uns 15 dias, 10 dias, 20 para ficar pronta. E nisso o animal precisa de um tratamento imediato. Por exemplo, a parvovirose, ela não irá tempo de esperar resultados para iniciar o tratamento, porque quanto mais tempo perde, mais dias perde, e o animal pode perder a vida nesse tempo de espera. Então o teste rápido é imprescindível para isso. Então essas são as doenças prevenidas pela vacina V8 ou V10, que é a polivalente. Quando que a gente tem que fazer? A gente começa o protocolo vacinal pode começar o protocolo vacinal a partir de 4 semanas de vida, quando o filhote ainda tá mamando na mãe, inclusive. Geralmente quem tem que fazer esse protocolo vacinal são os canis ou a pessoa que tá cuidando dessa mãe e dessa ninhada. Infelizmente, os cães chegam pra gente, na grande maioria, sem essa primeira vacina com 4 semanas. Geralmente eles vão pra casa de vocês com 6 semanas, 45 dias ou 35 dias e não tomaram nenhuma dose de vacina. Tem animais até vendidos por canis
que não tomam a primeira dose de vacina e seria essencial eles saírem de lá do canil já vacinados com a primeira dose de V10, V8 até a PUP. A PUP é feita a partir de 4 semanas de vida e ela previne sinomose e parvovirose exclusivamente. Ela é uma vacina cheia de titulação, altos títulos de anticorpos contra essas duas doenças, e ela faz com que o animalzinho já faça uma vacina, uma prevenção completa contra essas duas doenças, mesmo amamentando, mesmo tendo anticorpo materno ainda. Então isso seria essencial se todos os filhotes pudessem tomar. Infelizmente, como eu falei, a grande maioria deles não toma essa PUP. Com 45 dias, 6 semanas de vida, eles já estão aptos a tomar a vacina V10 ou V8. O animal, tendo tomado a vacina PUP com 4 semanas ou não, com 6 semanas a gente começa o protocolo de vacinação com a polivalente, essa vacina mais completa contra essas doenças que eu falei. Cada animal tem um protocolo diferente. Não posso falar para vocês que todos os cães são iguais, todos os cães devem tomar 3 doses de vacina. Não, tem raças e tem cães, depende da vida que eles levam, que eles precisam até mais do que só 3 doses. Elas devem ser feitas com intervalos entre 21 e 30 dias, e a última vacina polivalente deve ser feita depois de 14 semanas de vida. Então, depois dos 3 meses e meio, mais ou menos. Tá? Que daí a gente garante a proteção completa durante o ano todo para esse animal. E essa vacinação tem que ser repetida todos os anos, não o protocolo completo, uma única dose todos os anos, tá? Então, se não houver atraso, uma dose de vacina V10 todo ano. Antes de entrar nas outras doenças que são prevenidas por vacina, eu gostaria de falar uma coisa importantíssima. Muitos animais vêm vacinados na clínica doentes. E aí é assim, poxa, mas ele vacinou e ele tá doente, como ele pegou a sinomose se ele tá vacinado? E aí quando eu vou olhar na carteirinha, o animal foi vacinado numa casa de ração, numa casa agropecuária. Infelizmente, esses estabelecimentos não estão autorizados a fazer aplicação de vacina, porque aplicar uma vacina não é a mesma coisa que imunizar. A gente precisa aplicar uma vacina que vai trazer uma imunidade para aquele animal. O que é a vacina, na verdade? Vamos começar do começo. A vacina é a aplicação de um vírus, ou da bactéria, no caso da lepto, no corpinho do animal, e ele, teoricamente, se contamina com aquele vírus, só que em vez de ser o vírus de verdade, em vez de ser a sinomose de verdade sendo aplicada no animal, porque daí causaria a doença, o vírus é modificado. Então, eles em um laboratório modificam o vírus de uma forma que o corpo do animal reconhece aquele vírus como sinomose, mas dentro dele tem conteúdo de outro vírus, que aquele animal nem pega. Então, o corpo do animal vai entender que é sinomose, vai fazer resposta contra a sinomose, vai fazer anticorpo contra a sinomose, mas na verdade ele não vai se contaminar com a sinomose, porque não é a sinomose que está sendo colocada ali. Então, a gente, como se trocasse a capinha do vírus, um vírus que não pega num cão, colocar a capinha do vírus da sinomose, e aí a gente aplica isso no animal. E ele faz a resposta de anticorpos. Então isso fica uma resposta de memória, um anticorpo de memória. Então quando o animal tiver contato com aquela doença, ele vai responder porque ele já tem vírus prontos, já tem anticorpos prontos contra aquele vírus. Então assim é feita a vacinação. O que acontece é o seguinte, na casa de ração tem vacinas sendo vendidas e elas não poderiam ser vendidas, porque a gente não poderia fazer vacina num animal sem ter uma consulta prévia. Um animal muito magro, cheio de vermes, ele não vai responder muito bem à vacinação. Então, tá aplicando a vacina, mas não tá imunizando aquele animal. Ele não vai ter a resposta imune que deveria. Então, ele fica delicado e suscetível a pegar as doenças. Então, você acha que o animal tá vacinado, ele não está realmente. Tem uma segunda parte que pega nessa história do animal não ser vacinado no veterinário. A gente tem um controle, nós veterinários temos um controle acirrado na nossa geladeira, na nossa unidade de refrigeração de vacinas, e a gente tem que manter as vacinas na temperatura que a empresa pede. Todas as vacinas que eu uso entre 2 e 8 graus. Então não pode ser menos que 2 graus, não pode congelar a vacina e não pode passar de 8 graus, senão a vacina perde eficácia. O bichinho que tá ali dentro, ele morre e aí ele não faz
o efeito que deveria fazer no seu animal. O pessoal que tem uma agropecuária, que tem uma casa de ração, infelizmente eles não têm noção da gravidade que é ficar algumas horas sem luz naquela geladeira, sem energia. E aí eles perdem essas doses de vacina, só que eles pagaram muito caro para tê-las ali para vender. E às vezes eles não jogam fora essas vacinas que foram inativadas, que foram prejudicadas. E eles vacinam mesmo assim os animais. Então, além de não serem médicos para saber que horário, que momento e as condições do animal para tomar a vacina, eles usam vacinas que às vezes venceram por falta de energia, eles usam vacinas que às vezes o freezer desligou, ou a geladeira desligou e você tá achando que seu animal tá vacinado e na verdade ele não está. Então, a importância de fazer a vacinação no veterinário é essa. A gente tem a confiança de que o veterinário é a pessoa que vai carimbar ali, eu coloco meu nome ali, eu coloco meu carimbo, o meu atestado de que o animal tá vacinado. Então, você pode recorrer a mim caso aquele animal se contaminar. Ele não vai se contaminar, é meu nome que está em jogo. Então, essa é a diferença entre fazer vacinação nas casas de ração e fazer vacinação no veterinário. É isso, espero ter esclarecido. Eu sei que é um assunto muito complicadinho, muito cheio de coisas diferentes e bastante gente tem dúvida. Então, escreve aqui nos comentários as dúvidas que vocês tenham e eu consigo tentar gravar outro vídeo que possa esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada, até logo, tchau!